Opa, tudo bem? Eu sou Marcelo Lima, criador e professor da Pequena Oficina de Dramaturgia. Estamos chegando à nossa penúltima aula sobre escaleta, e caso você tenha perdido as aulas anteriores, elas vão estar aqui disponíveis na descrição do vídeo. Então vamos lá? Bom, chegamos agora na escaleta, é o momento de organizar a nossa história. Escaleta é uma palavra que significa esqueleto, né? Estrutura. É um momento em que você começa a pegar tudo isso que você desenvolveu, né? No argumento você vai desenvolver uma série de eventos narrativos e você vai decompor esses eventos narrativos em cenas, né? Você vai começar a construir a ordenação dessas cenas, né? Desses acontecimentos, para que você torne novamente, esse é o grande ponto de qualquer roteirista, que é tornar a curva dramática da sua história cada vez mais interessante, cada vez mais empolgante, né, para quem está assistindo, lendo ou acompanhando a sua história. Então, esse é o grande papel da escaleta. A gente parte da ideia do que é uma cena. E a ideia do que é uma cena, ela tem duas abordagens para conceituar ela. Pois vou começar por aquela que é a mais utilizada, né, e a que vocês vão se deparar em praticamente todos os manuais de roteiro e também trocas com outros roteiristas, que é utilizar a unidade de tempo e ou lugar, né? Então, a cada momento, começando pela unidade de lugar, sempre que um personagem ou uma situação sai de um cenário para outro, você tem uma nova cena. Então, aqui estou exemplificando com um palco circular de sitcom. Cada ambiente desse seria um lugar que teria uma cena diferente. Então, se você está conversando na sala, e aqui é o cabeçalho que a gente utiliza, né, no roteiro, cada cena começa com um cabeçalho, onde você coloca se é interior ou exterior, o local e se é dia ou noite. Então, se você está com um personagem conversando na sala e depois você corta para um personagem conversando na cozinha, você tem duas cenas. Se o personagem está conversando na sala durante a tarde e depois você corta para a noite e ele está na mesma sala, você também tem uma nova cena porque você mudou o tempo, certo? Então, essa aqui é a maneira mais básica e mais fácil de compreender, né, o que seria uma cena, pelo menos do jeito que o mercado trata e trabalha. Uma cena é qualquer mudança de lugar ou de tempo, certo? Então seria a unidade mínima de ação que a gente tem dentro do roteiro. Porém, tem aqui uma outra maneira que eu gostaria de apresentar a vocês, que é a da unidade dramática. O que, que seria? Aqui eu vou mostrar a partir dessa tirinha que eu acho um bom exemplo. Podem parar, pausar para ler a tirinha. Bom, o que é que tem aqui de interessante? Essa tirinha ela conta uma pequena história, né, de o que é que a gente vai ver na televisão depois que a pandemia finalmente acabar, né, ou já acabou de repente quando você está vendo esse vídeo. E percebam que são em três lugares diferentes, não dá nem para rastrear em qual tempo cada uma delas foi colocada. Mas ela conta uma história, né? Tem uma situação sendo narrada com início, meio e fim aqui, não é? Então, essa é outra maneira da gente observar a cena. Uma cena pode ser constituída em torno de uma unidade dramática, ou seja, de um início, meio e fim, né? De uma ideia que começa e termina, que a gente consegue ler e entender que tem uma curva sendo colocada. Porque assim como a história toda tem uma curva, cada cena, cada situação dramática desenvolvida na sua história também vai ter uma curva de início, meio e fim. Então, eu acho essa definição muito mais interessante. Aqui um outro exemplo, novamente, dois lugares diferentes, porque um é dentro de uma célula e o outro é num lugar mais amplo, que é nessa sala de aula ou nesse laboratório, na verdade, um laboratório. E a gente tem uma piada, vocês podem pausar para ler também, do Fernando Gonzalez, que também tem uma história aqui, com início, meio e fim, né? Tem uma situação com início, meio e fim, mais do que uma história, e acontece em tempos e locais diferentes. Mas não tem como você visualizar como se fosse mais de uma cena. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai ver isso muito em materiais que a gente assiste ou lê, sabe? Tem vezes que você está vendo um personagem conversando com outro pelo telefone, né? Estão em locais diferentes, mas se trata somente de uma cena. Ou você está vendo um personagem que está indo até a praia, enquanto ele está indo encontrar uma pessoa que ele já não vê há bastante tempo. Enquanto ele está caminhando para esse lugar, ele está pensando naquela pessoa sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E aí, quando ele chega na praia, a pessoa não está ali. Isso não quer dizer que foram duas cenas, porque foi somente uma situação dramática desenvolvida, certo? Então, essa visão de cena, ela é mais próxima da maneira como as pessoas de teatro trabalham, né? E da maneira como as pessoas trabalham na comédia também, com a ideia de sketch, né? Uma tirinha lembra um sketch. Então, é uma maneira que eu acho muito boa. Eu gosto de pensar assim, tá? Quando eu vou pensar em cenas, eu gosto de pensar assim. Uma cena enquanto uma situação.
Mas eu mostrei a primeiro significado para vocês saberem que é assim que normalmente você vai encontrar no mercado e provavelmente é assim que você vai se reportar, tá? Enquanto unidade de lugar ou de tempo. E aqui tem uma tradução disso que eu acho muito boa, que é na prática assim que acontece, é assim que as pessoas entendem, digamos assim, no senso comum sobre cena. A cena pode ser composta por um ou mais planos. São agrupados em uma mesma cena os planos que têm uma continuidade temporal e espacial, ou seja, exatamente a unidade de tempo e lugar. Para essa outra situação dramática, né, para essa outra acepção, normalmente se utiliza sequência, se utiliza esse termo. Pode ser composta por mais de uma ou mais cenas. Define-se pela continuidade da ação. Perceba, então, que a sequência cumpre aquela função que eu falei. É assim que as pessoas vão utilizar. Então, para você se comunicar com mais pessoas, é interessante sequência assim, cena e sequência. Esses termos estão aqui pensados do glossário de Fábio Duran, tem o link aqui caso vocês queiram acompanhar. Bom, e aí o que é interessante perceber? E quando a gente está indo para a escaleta, a gente tem que ir para entender essa ordenação, a gente tem que entender primeiro quais são os tipos de cena que nós temos. O comparato ele define dois tipos essenciais, né? A primeira, essenciais não, dois tipos de cena, sendo que a primeira são as cenas essenciais. Cenas essenciais cumprem algumas funções. A primeira que ele mostra é cenas de exposição. O que são cenas de exposição? São cenas onde a gente aprende sobre o universo ficcional ou sobre o personagem. Quando a gente fala exposição, não é o personagem falando, eu gosto de maçãs, mas é o personagem colher maçãs, cortando maçãs e fazendo uma torta de maçã. Ou seja, a gente aprendeu sobre esse gosto do personagem. Essas são as cenas de exposição que servem para apresentar o mundo, para apresentar o protagonista, caracterizá-lo também, certo? A segunda que a gente chama de preparação. É aquela cena que vai vir antes de uma cena que vai avançar a trama. Lembra que a gente tem usado esse termo, né? De avançar a trama, de um evento narrativo, de um ponto de virada. E antes de a gente chegar lá, a gente vai ter cenas de preparação. É um tipo de cena essencial. Por exemplo, o personagem recebe um alerta, algo de estranho acontece, o personagem briga com outra pessoa, é, muito quando a gente mostra a morte mesmo de um personagem, né, que é muito querido, quase sempre a gente coloca esse personagem ou fazendo uma coisa muito legal, ou alguém brigando com ele para depois falar, meu Deus, eu não sabia que ele ia morrer, e agora como é que eu vou lidar com a morte dele, sabe? Essas cenas são cenas de preparação, porque criam um tom, criam uma antecipação, criam expectativa para cenas que realmente vão avançar a trama. As cenas de complicação são aquelas cenas que botam mais obstáculos para o que o personagem está tentando resolver. Então, lembra do que a gente estava falando sobre as tentativas e tal? Então, a tentativa em si, ela já é uma cena que avança mais a trama. Mas, antes da tentativa em si, você pode ir complicando essa tentativa. Né? O personagem ele está tentando roubar alguma coisa num ambiente. Aí ele chega nesse lugar, todas as câmeras estão desativadas, ele conseguiu se infiltrar tranquilamente, e aí aparece um cachorro para perseguir ele. Isso seria uma complicação, certo? Cenas de clímax são as cenas que têm alto impacto emocional, são as cenas que vão avançar a trama, tá? Então, quando você está desenvolvendo lá sua sequência, né? Já que a gente está usando o termo de sequência, com tudo que está acontecendo ali, sua sequência de cenas, aquele momento em que vai ter um clímax, que provavelmente vai ter momentos de preparação, ou de complicação, ou de exposição antes, esse momento do clímax é quando a gente sente que a trama avançou, porque a gente viu que alguma coisa aconteceu, seja positiva ou negativa, para o personagem, para o seu conflito, para o seu objetivo, tá bom? A cena chamada de resolução, que é quando, depois do clímax, né, alguma coisa acontece e a gente vê as consequências desse problema que foi resolvido, certo? Esses são os 5 tipos de cenas essenciais que vão estar numa sequência ou numa situação dramática que vocês vão desenvolver, beleza? Além disso, o Doc também chama atenção para a chamada cenas intermediárias, que são as cenas de transição e integração. Por exemplo, quando você vai mostrar, você vai mostrar um primeiro cenário. Então, por exemplo, esse cenário que está aqui colocado, essa casa. Antes de você mostrar os personagens lá dentro, conversando, dialogando, talvez você queira fazer essa cena para estabelecer onde eles estão. Então é muito comum você colocar um plano geral mostrando o lado de fora da casa. Essa é uma cena de transição, certo? Que faz integrar lugares diferentes. Talvez a cena anterior a essa casa tenha sido em outro espaço. Também a gente tem chamadas cenas de transição também, né, temporal. Que é, sabe quando tem aqueles clipes que mostram o Rio de Janeiro muito agitado, pessoas na praia, depois muda para a noite? É também um tipo de cena de transição e integração, tá? São cenas que não estão indo na direção de avançar a história, mas estão interligando pontos diferentes, tá? De um roteiro. Aqui vamos começar a conversar sobre como estruturar a escaleta. Aqui eu estou trazendo a escaleta de uma página, só um pedacinho da escaleta de uma página, que é uma maneira de estruturar a escaleta,
que é parecida com a bit sheet que a gente discutiu lá no argumento, que é como você coloca todas as ações principais que vão acontecer em uma página só. Aí você bota o ato 1, ato 2, ato 3 e coloca todas lá. Isso é uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos ser colocado, ser feito, né? Os roteiristas fazem muito isso. Esse exemplo aqui foi retirado e reproduzido do site do roteirista empreendedor sobre o filme Peixe Grande. E aqui chama a atenção que veja que as iniciais dos personagens aparecem do lado de cada cena para a gente saber quem que está ali naquele momento, né, naquela ação. E aqui vejam que essa estrutura de escaleta, o que está aqui não é a cena por local e tempo, é por situação dramática, tá? Mesma coisa da beat sheet. A beat sheet ela atua muito mais por situação dramática, por isso que eu acho que é forte essa ideia de situação mais do que quebrar em tempo e local, certo? Que eu trouxe exatamente para exemplificar como se parece com a beat sheet que eu apresentei lá atrás. Então é a maneira de você pensar a escaleta mais geral possível. Mas não é essa escaleta completa que a gente vai ver aqui, tá? É só uma maneira de você pensar essa primeira organização da história, tá? Mas aí, como vocês, se vocês estiverem acompanhando a oficina e desenvolvendo os materiais de vocês a partir da oficina, vocês já vão estar com o argumento pronto, então provavelmente a escaleta mais geral não vai ser tão útil. É boa para você ter um mapa, né, de como trabalhar. Mas aqui a gente vai ver a escaleta completa. Aqui a estrutura de escaleta, eu vou passar ela completinha, tá? Eu vou pedir para vocês irem pausando para vocês darem uma olhada. Mas só vou chamar a atenção aqui para coisas mais gerais sobre ela. Essa escaleta aqui é legal, da série Sai dos Homens, né? Esse episódio feito por Leandro Saraiva e Nito Canito e reproduzido no livro deles, que está aqui a fonte, eu recomendo, o livro é muito bom. E o que é que eles fazem nessa escaleta? Eles dão um nome para cada sequência de cenas. Isso é bom, isso é muito legal, porque você já dá uma ideia de o que é aquela situação dramática, tá? Então, a sequência 1, o Rio de Janeiro continua, a gente já sabe que vai ser aquela cena que vai mostrar o Rio de Janeiro, papapá, né? Mostrando, tipo, bonito, e realçando, né? Ressaltando essa questão da beleza do Rio de Janeiro. Aí, na sequência 2, Alvorada no Morro e no Asfalto, já mostrando as diferenças sociais. E as cenas, elas vão, né, desenvolvendo essas sequências, tá? Naquele esquema que eu falei para vocês lá antes, vão ter cenas que vão ser mais de exposição, vão ter cenas que vão ser mais de clímax, e cada sequência dessa vai construir seu próprio arco dramático, tá? Ela vai estar fechando sempre um ciclo do que é que você quis dizer com aquela sequência, certo? Bom, vou passar aqui, tá? E só mais um elemento. Sempre que você coloca, isso também serve para o argumento. Sempre que você coloca um personagem aparecendo pela primeira vez, você coloca ele ali em caixa alta, né, em caps lock, o nome do personagem. Bom, vou passando para vocês lerem, certo? Percebam aqui, você tem, ó, ouve novamente a voz em off. Aqui tem algumas indicações de fala, né, de diálogo. É uma escaleta bem desenvolvida, mas percebam que ela vai de cena a cena, focando especialmente na ação, tá? Em desenvolver o que acontece naquela cena e o que acontece na sequência como um todo. E aí, sabe, esse exemplo, aquelas perguntas, né, que vão te ajudar a você adequar a sua escaleta e ver se ela está funcionando. Primeira delas, cada cena que você fizer, qual a função dela? É ser clímax? É de integração? É de transição? É de preparação? É de complicação? Ela está cumprindo essa função? Está adequada? Se tiver, ótimo. Isso você já pensando na ordenação das cenas, que você vai pegar o argumento, né? E vai escrever, depois de decompor esse argumento na escaleta, cena a cena, certo? E aí você tem que ir fazendo essa pergunta. Essa cena que você desenvolveu aqui está integrada com a anterior e com a posterior? Sabe? Faz sentido lógico que ela esteja aqui? Faz sentido para a dramaturgia da história? Está ajudando a história ficar mais interessante e aumentar a tensão dramática dela? Em alguns momentos você precisa também ter cenas para diminuir a tensão dramática, né? Depois de acontecer uma coisa horrível, às vezes tem uma cena que relaxa um pouco antes de acontecer outra cena dramática, é importante. E pense também na transição. Então, tipo, se numa cena anterior tinha um personagem saindo do carro, na próxima, se você mostrar que também abrindo uma porta, entrando num quarto, essa transição visual também é muito útil, né? Então pense sempre isso. Como é que essa cena está se integrando com a anterior com a posterior? Em termos de transição visual e em termos de dramaturgia, tá? Porque em alguns momentos a gente percebe que, poxa, nesse momento aqui talvez seja bom eu antecipar alguma situação para gerar uma situação estranha, né? Ou começar a história já pelo final e depois cortar para que a pessoa queira saber como é que termina essa cena, tá? Então essas são artimanhas, artifícios da escaleta, sabe? Que você pode preencher nesse momento. Outras perguntas. Quem são os personagens em cena? Falta algum personagem para essa situação? Tem algum personagem, né, que ele é importante, ele e aparece nessa cena, mas de repente não importa tanto?
Na escaleta você pode ir lá preenchendo, olha, esse personagem talvez seja tão importante. Você também pode pensar aqui, já antecipando a questão 6, que às vezes você construa lá 50 cenas. Aí tem um personagem que vai aparecer na terceira cena e você vai aparecer de novo na 33. Será que ele foi esquecido? Será que realmente ele só precisa aparecer na 33? Essa construção da escaleta serve para você ir visualizando esses possíveis erros e acertos, tá? Na sua estrutura. Pergunta 4. Essa cena aqui teria mais força dramática se tivesse em outro ponto da história? Às vezes você tem uma história secundária, que você traz ela muito no começo com a história principal, e, poxa, era melhor botar lá no final. Ou você quer abrir uma história secundária e desenvolver ela já perto do final do ato 3. Aí você não tem tempo de desenvolver ela direito ou de fazer ela ser importante para quem está acompanhando, sabe? Então esse é um momento importante para você ir desenhando isso. E a questão 5, ela apresenta informações de continuidade adequadas com o que já foi narrado, né? Quer dizer, tem alguma coisa que ela mostra, sei lá, cena 5 de repente está mostrando uma coisa que não foi desenvolvida antes e que na verdade só vai ser desenvolvida na cena 7, para você também ver se está tudo fazendo um sentido lógico, tá? Em termos de narração da história. Aqui eu vou apresentar, além dessas questões, vocês têm que aplicar o que vocês estão produzindo, tá? E vai ser muito importante para orientar o trabalho de vocês. Aqui eu vou apresentar algumas metodologias para a gente conseguir visualizar a escaleta. Porque a escaleta a gente vai escrever lá, vai dar uma quantidade de páginas grande, mas é muito legal que a gente possa visualizar ela exatamente para poder fazer esses acertos em termos de trama, de ritmo, certo? E aí a mais utilizada é a dos cartões de índice, esses cartõezinhos aqui que você encontra em qualquer livraria, né, qualquer loja de material de escritório. O que é que você faz? Você pega cada cartãozinho desse, coloca o cabeçalho, né, com o local, com a temporalidade, se é exterior, se é interior, se é externo ou interno, e aí você depois pega e descreve a ação e coloca na parede. Vai fazer um quadro tipo esse aqui que está aqui no slide. Porque aí você faz de maneira mais sucinta, tá? Não dá para escrever um monte de coisa. Você pode usar o cartão de índice ou você pode também utilizar post-its, tá? Não, como está aqui no outro quadro. Aí você consegue visualizar a sua história inteira. Aí você pode olhar lá e falar, poxa, estou sentindo falta disso aqui nessa cena. Essa cena aqui não tá adicionando nada, eu vou tirar ela, sabe? Serve para isso. Eu vou colocar aqui no próximo slide dois vídeos muito bons, estão em inglês, mas eu acho que um deles tem legenda, se não me engano, que é exatamente dois roteiristas é, que já ganharam o Oscar, né, como roteiristas, explicando como é que eles utilizam essa metodologia de cartão de índice. Então, acho que é bons vídeos para vocês assistirem e se aprofundar nessa metodologia, certo? Super recomendo, essa metodologia ajuda muito a consertar e melhorar o ritmo das histórias. Metodologia para histórias em quadrinho. A escrita de histórias em quadrinhos é diferente. História em quadrinho, a gente vai pegar uma folha mesmo, de A4, ou a folha que você quiser, o tamanho que você quiser. Vai dobrar ela de maneira a construir como se fosse uma espécie de gibizinho, sabe? Como a gente fazia quando era criança, ia fazer um livrinho, sabe? Na escola, como atividade. A mesma coisa com quadrinho. Por que isso? Porque no quadrinho, aqui até um exemplo de como é que vai ficar depois. No quadrinho, a gente trabalha com páginas, com espaço. Diferente do audiovisual, que a gente trabalha com o tempo, né, com a linearidade das coisas acontecendo no tempo, temporalmente, no quadrinho o mais importante é o espaço e a maneira como a gente trabalha o design da página, né? Então, tem uma coisa em quadrinho que é muito importante. Você começa lá, imaginando um quadrinho, você vai ter a primeira folha, né, sozinha, e depois você passa duas folhas, e a última, que vai ser uma folha também sozinha. No quadrinho, essa virada de folha, né, você passar a página, é o momento em que você consegue atrair a atenção de quem está assistindo. Porque diferente, né, do produto visual, que você assiste com linearidade, no quadrinho você tem a noção inteira da página. Então você só pode botar surpresas entre uma página e outra. Então o último quadro, né, à direita, o último mesmo, se você colocar algo impactante ali, a pessoa vai querer passar para outra página com muito interesse. Né? Então, esse é um elemento importante para pensar na estruturação de cenas de quadrinho. Né? Em quadrinho, a gente sempre pensa cenas ou numa página só, ou relacionando as duas páginas, exatamente para aproveitar essa especialidade. Eu vou mostrar aqui exemplos. Então, quando você for pensar seu quadrinho, você pode pensar assim, ó, ou eu vou colocar uma cena por página, ou uma cena a cada duas páginas, quando você vai trabalhar com a revista ou o livro aberto, certo? Então, isso vai te ajudar a pensar quantas cenas você precisa ter, beleza? Porque visualmente fica um pouco desagradável no quadrinho se você tem 3, 4, 5, 6 cenas numa mesma página, sabe? Realmente, uma cena por página ou uma cena a cada duas páginas deixa mais bonito e mais agradável, mais bem estruturado um quadrinho. E aí, quando você faz essa dobrar de páginas, como eu falei, você desenha os quadrados, sabe? E você coloca ali dentro o que acontece em cada quadrado daquele. É assim que eu trabalho, exatamente como está aqui no segundo exemplo. Então, o astronauta desce da nave, ele acena, ele sorri,
e os alienígenas disparam. Vocês têm uma cena inteira aí resolvida, sacou? Um astronauta que chega e tenta se comunicar e acaba levando um tiro. E aí, como você construiu a cena inteira, eu estou imaginando essa página como uma página isolada, tá? Não é uma página, é a primeira página da HQ. Quer dizer que lá no final, como você deixou no último quadro essa ação, né, que é o clímax, a pessoa fica doida para poder passar e ver logo o que acontece, né? Qual é a próxima cena. Então, essa é a melhor maneira de você estruturar quadrinhos. E aqui eu vou mostrar aqui também mais alguns exemplos. Aqui embaixo tem a fonte, né, de como fazer um zine, e ajuda a gente pensar essa coisa do formato, de dobrar as páginas e como estruturar. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada. E também sugiro o aplicativo Comic Life, que é um aplicativo que você faz, ele tem páginas pré-formatadas de quadrinhos, você pode utilizar para estruturar também o seu roteiro, tá? Vou passar aqui adiante, só para a gente ver como isso funciona legal. Isso aqui é uma página dupla de Prometeia, um quadrinho de Alan Moore, e veja como ele pensa isso, sabe? Quando você vai nesse quadrinho, você vê isso. As cenas estão sempre organizadas ou numa página só, ou usando as duas páginas. Exatamente porque aqui você tem esse diálogo. Essa aqui é a cena do diálogo dessas duas personagens, com duas versões da protagonista, pensando sobre o infinito e tudo mais. Ele também utiliza, né, a visualidade da página para isso. Depois daqui, a gente tem uma outra cena. Quando a gente vira, já é uma outra cena. Então, tem essa força, sabe? A gente tem essa sensação de que a gente completou essa situação dramática nesse percurso entre duas páginas, e quando a gente vira, já estamos em outra situação dramática, certo? Quando a gente passa a folha. E aqui é o exemplo do Batman também. Percebam que é o Robin, né? Ele quer ir para a missão, ele pula para baixo da caverna, vai se vestir, e o último quadro é o Batman indo embora, deixando ele para trás. Então, a gente também tem uma situação dramática bem resolvida aqui dentro, certo? Antes de passar adiante, só também lembrar que, a gente vai ver isso lá no roteiro de quadrinho, o quadrinho a gente já tem quantidade de páginas, né, definida. Então, quando você vai escrever o roteiro, você vai botar página um, quadro um, depois quadro 2, depois quadro 3, depois quadro 4, depois quadro 5, página 2. Por isso é tão importante também você ter esse recurso de visualidade da escaleta do quadrinho, porque o quadrinho, de todos os meios aqui, ele é o que é o mais bem delimitado, né? Você escreve exatamente o número de páginas que você vai ter. A gente também tenta escrever para o número de minutos que a gente vai ter no audiovisual, mas acaba que o roteiro vai ter tamanhos diferentes. É diferente da HQ, onde você vai escrever exatamente o número de páginas e quadro, que provavelmente vai ser o produto final. Se tiver mudanças, é porque o ilustrador teve uma ideia melhor, que elimina quadros e tal. Mas geralmente é o que menos muda, tá? Do roteiro para a execução. Aqui uma observação sobre estrutura e escaleta para séries, né? Sobretudo para séries, porque em séries geralmente a gente tem mais de uma história, né? Que a gente chama de histórias A, história B, história C. Porque você tem a história principal do episódio, você tem uma história secundária, tem isso também nos filmes, mas normalmente essa estrutura que está sendo colocada aqui é mais utilizada para série. Essa tabela da Paula Knudsen, ela disponibilizava no site dela, então quem quiser se aprofundar pode dar uma olhada lá. E o que acontece? Aqui a gente está vendo que tem ato 1, 2, 3, 4, 5. Porque esse aqui é para um episódio de uma série que vai para a TV aberta, onde você vai ter vários breaks, né? A cada break você tem um ato diferente. E aqui percebam que cada cena tá com uma cor diferente. Por quê? A história A, que é a história principal, ela é essa primeira que está com essa cor salmão. A história B é a amarela e a história C é a verdinha. Como a história principal é essa de salmão, tem que terminar com ela. Então, a primeira cena tem que ser dela, a 28 também. E você pode usar essas cores para perceber se as histórias estão se alternando, se você esqueceu de alguma história, tá? Então, no ato 2, 3, 4, então a maioria é tudo em branco, você vai continuando a cena e vai pintando ali na sua tabela para saber que, olha, não esqueci da história B, que é a amarela. Ela está aparecendo aqui, nesse outro lugar. Então, você tem uma noção de se todas as histórias estão aparecendo a cada break, certo? Então, aqui é uma parte mais avançada do estudo de roteiro, mas vocês podem procurar, na bibliografia tem alguns livros que lidam com narrativas de série que aprofundam isso, tá? Isso aqui é só para... Assustador isso aqui, né? Isso aqui é só para mostrar uma escaleta pode ser mais complexa quando a gente está lidando com games ou histórias interativas. Aqui é do Detroit Become Human, é um game do David Cage, que tem zilhões de finais e zilhões de caminhos. Então ele fez esse monte, né, de post-its virtuais, mostrando o que acontece se você fizer X e qual é a cena que vai vir depois. E ele foi, né, juntando aí, fazendo linhas entre as milhões de possibilidades que você pode ter de narrativa para essa história. É assustador, né? Inclusive, acho que o roteiro tem mais de 2.000 páginas, uma coisa assim que ele falou numa entrevista. Então, a escaleta é assustadora, mas só para vocês verem quão mais desafiador é construir escaletas para histórias não lineares. E aí, novamente, como estamos numa oficina básica, a gente não vai tratar disso, mas quem se interessar
pode buscar, hoje já tem muitos artigos e links que tratam disso. Aqui eu vou deixar mais alguns exemplos, tá, para vocês pararem e verem exemplos que não foram feitos por mim, né, tem o link para vocês se aprofundarem e verem como é que foi construída essas escaletas. Vou passar para a segunda. E, novamente, o link da metodologia dos cartões de índice, para quem quiser consultar. Links interessantes que vocês podem se aprofundar sobre a estruturação da escaleta, certo? E vamos encerrando aqui essa videoaula. Eu deixo novamente aqui meu site, minhas redes sociais. Esse slide vai estar lá no meu site, junto com outros materiais, para vocês se aprofundarem. E a pequena oficina de dramaturgia é apoiada pelo edital 001-2020, Calendário das Artes, da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Bom, e essa foi a nossa aula sobre escaleta. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês conheçam alguém que possa se interessar por esse conteúdo, eu peço que, por favor, vocês compartilhem esse vídeo. Afinal, a oficina é gratuita e vai ser muito legal que ela chegue a mais pessoas. E a gente se vê na próxima videoaula sobre o roteiro. Um abraço!